Olá, boa tarde. Iremos dar início ao primeiro episódio do Biocast do curso de Biomedicina da Faculdade Estácio de Belém. Hoje eu irei receber aqui as biomédicas Renata Hermes e Núbia Caroline para um papo sobre a jornada da maternidade na carreira biomédica. Tá? Então, primeiramente, bem-vindas, meninas, ao podcast da Biomedicina. É um prazer receber vocês aqui. Estou muito feliz e honrada com a presença de vocês para a gente debater um tema tão importante que é a maternidade, que eu acho que a gente tem um pouquinho de propriedade para falar sobre esse assunto, né? Então, eu primeiramente gostaria que vocês se apresentassem, né? Também para quem não me conhece, né? Eu sou a professora Nathalie, sou biomédica, sou coordenadora do curso de biomedicina aqui da Faculdade Estácio de Belém desde 2022 e também sou mãe. Sou mãe do Gustavo, de 11 anos, e do Henrique, que tem 5 aninhos, está quase fazendo 6, né? E aí, agora eu vou deixar com vocês primeiro a Núbia Caroline para falar um pouquinho, né, se apresentar e falar um pouquinho sobre a maternidade. Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Queria agradecer pelo convite de estar aqui, né, nessa experiência incrível da Faculdade Estácio. E queria começar me apresentando. Sou biomédica formada há 17 anos. Né? Sou professora da UEPA e também biomédica servidora da Fundação Hemopa. E no meu caso, né, é um assunto muito importante, muito sensível para mim, por meu filho mais velho tem o tempo que eu tenho de formada, 17 anos, o Gabriel, e a minha filha tem 3 anos, Isadora. Eu sou a Renata. Primeiramente, muito obrigada, Nathalie, pelo convite. Parabenizo também a Faculdade Estácio por essa iniciativa e a você pela escolha do tema, né? Assim, num mês, a gente acabou de vir da comemoração do Dia das Mães e, assim, com certeza esse tema é super importante até para quem está assistindo aí, né? Alunos que estão aí na graduação, então alguém aí vai ter uma experiência já da maternidade posteriormente, é importante a gente compartilhar um pouco isso. Então, eu sou biomédica de formação, né? Tenho 17 anos de formada, não tinha feito as contas, ainda bem que a Carol fez. Tenho mestrado e doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. Sou professora em uma instituição de ensino superior e servidora pública na Fundação Hemopa. Como mãe, né, a melhor parte da minha vida, eu sou mãe do Renato, de 5 anos, e da Cecília, de 3 anos. Ai, muito bem, meninas. É importante a gente falar uma coisa aqui, né? Quando a gente fala 17 anos, tem muito tempo, né? Então, compartilhar aqui com vocês que nós somos amigas da graduação, né? Então, nós nos conhecemos podemos falar, né? Desde Claro. 2003, né? E aí nós dividimos os anos da graduação e, graças a Deus, nunca perdemos essa amizade, né? E podemos hoje estar compartilhando, além da nossa carreira na biomedicina, a maternidade. Né? E tenho certeza que todas nós aqui temos muitos desafios, principalmente para conseguir conciliar a nossa carreira e a maternidade, né? Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta, né? Vou começar aqui com a Carol, depois a Renata pode responder um pouquinho, né? Então, Carol, queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência como mãe e profissional biomédica, né? Quais foram os desafios que tu enfrentaste para conciliar a maternidade e a carreira de biomédica? Então, eu acho que, como nós fomos formadas juntas, eu acho que torna mais especial esse encontro, porque vocês acompanharam, né, essa trajetória. Então, falar de me formar, né, estar com 9 meses de grávida e estar me formando é algo bastante sensível, é muito importante, mexe mesmo com o meu emocional, né? E vocês estavam ali testemunhando isso, então todo mundo assim muito feliz, né, de conseguir me formar. E o Gabriel nasceu 2 dias depois da nossa formatura. Então, imagina o tamanho do desafio já numa maternidade precoce, né? Então, eu acho que a maternidade, na verdade, ela veio antes na minha vida de eu conseguir pensar numa carreira, né? Então, foi confuso, foi algo muito desafiador, que, claro, né, hoje eu olho assim, a gente consegue
respirar aliviada que tudo deu certo, está dando certo, mas é realmente algo que, no momento que a gente está vivenciando ali, muitas preocupações, muita ansiedade. Então, me formei, peguei meu diploma e já peguei 2 dias depois, né, meu filho no colo. Então, o que fazer, né? Nós entramos no mestrado, né? Todas nós, a gente já tinha aí essa pretensão de entrar no mestrado. Então, na pós-graduação que a Renata fez, eu também fui aprovada. Numa época em que não se falava em licença maternidade, né, para alunas de pós-graduação. Então, eu nem sabia que existia essa possibilidade. Eu acho que não tinha ainda, em 2007, essa conversa. Então, foi desafiador por começar aulas de mestrado, começar a estudar disciplinas. E estar com uma criança pequena foi algo realmente bem complicado. Mas com rede de apoio, que com certeza a gente vai falar depois, né? A gente foi vencendo esses desafios. Mas hoje eu fico muito feliz quando eu vejo o incentivo que a gente tem para mães na ciência. Hoje a gente fala mais sobre isso, a rede social está antenada sobre isso. Os eventos hoje científicos, eles trazem também essa prioridade. Você tem que ter ambiente, né? Creche até nos eventos científicos para que as mães possam levar suas crianças. Então, hoje eu fico aliviada de ver que isso já está melhorando bastante. Na minha época, isso não existia. Então, um outro desafio importante que eu preciso pontuar eu precisei, assim, escolhi um desmame, por exemplo, precoce, né, do Gabriel, para ir para uma viagem de congresso, apresentar trabalho. Então, hoje eu acho que, né, as mães biomédicas de hoje, elas já podem falar sobre vou viajar, vou levar o meu filho, hoje eu tenho espaço para isso. Então, é por aí, né? E você, Renata? Então, assim, realmente para mim foi muito desafiador, né? Eu sempre fui muito dedicada com tudo, assim, no meus estudos, meu trabalho. Então, foi uma realidade um pouco diferente do que eu estava acostumada, né? Então, assim, quando eu não tinha filho, assim, professoras, nós somos professoras, a gente sabe que o trabalho não termina nunca, né? Então, assim, só não termina, a gente só deixa de fazer ele, né? Então, eu não tinha limite, né? Então, eu tinha coisa para fazer, eu fazia, sabe? Eu cumpria meus prazos todos tranquilamente. Não tenho que fazer, hoje vou fazer, hoje à noite eu faço. E quando veio o Renato, né, que foi assim o primeiro, e eu comecei a ter outras prioridades. E aí, no início, hoje, assim, não digo que tá mais fácil, mas assim, hoje eu já consigo aceitar e entender, assim, e aceitar a minha escolha, sabe? Mas assim, no início é difícil, porque tu te cobra, né? Tipo, mas e a minha dedicação que eu preciso dar aqui? Tu quer te dedicar, mas tem algo muito maior que tu queres fazer além daquilo. Então, assim, foi muito difícil para mim no início ver assim, emocionalmente falando mesmo, assim, era pressão dos dois lados que eu sentia, mas dos dois lados que eu mesma me colocava essa pressão, sabe? De, ai, mas eu preciso terminar essa atividade, eu preciso fazer isso, seja fora da sala de aula, onde eu estou fora da sala de aula, em casa, mas agora em casa eu tenho um bebê, como é que eu vou preparar a prova, como é que eu vou estudar para me melhorar a minha aula, como é que eu vou... Então, foi um desafio muito grande para mim conseguir administrar isso, sabe? E a gente não se prepara para isso, né? Pelo menos eu não me preparei. Eu achava assim, eu vou ter a minha licença maternidade. Assim, para mim, naquele momento era assim, que naqueles 6 meses as coisas iam. E depois, quando eu vi, eu falei, meu Deus, mas ele vai fazer 6 meses e ele ainda vai demandar muito de mim. E quando eu estiver em casa. Então, foi muito desafiador. Ainda é desafiador, Nunca para né? de Nunca ser, deixa né? de ser, ainda é desafiador. Todo dia eu digo assim, quando eu chego no trabalho, assim, que as coisas resolveram, né? Porque acordar a criança, aí tudo, conseguir deixar na creche, e ainda são 8 da manhã e parece que eu corri já não sei quantos quilômetros, né? Então A gente dorme cansada e acorda cansada. e assim, o que nos, pelo menos me, assim, consola é quando a gente tem outras mães perto da gente vivendo a mesma realidade.
Então, quando eu tenho alguém, e eu tenho essa sorte de ter como meus superiores hoje, tanto na Fundação Hemopa quanto no Unifarmácia, onde eu trabalho, mulheres mães. Então, que entendem um pouco isso, porque isso que pelo menos eu me cobrava também era um pouco isso. Mas, meu Deus, assim, ninguém vai entender. Sabe? Tipo, não, hoje eu vou chegar mais tarde por isso, ou então hoje eu vou sair mais cedo por isso, ou hoje eu não vou por isso. E são coisas que despedaçam a gente. Pelo menos assim, eu me sentia despedaçada, porque não é isso que eu quero. Não quero que entendam que eu tô. Não é que eu tô deixando de priorizar o meu trabalho, não é que eu não me importe com o meu trabalho, mas eu tenho uma coisa muito maior, sabe? Que eu não posso abrir mão. Sabe? Então é muito difícil, porque a sociedade pede pra gente que a gente seja perfeito em todas as posições que a gente ocupa. Exatamente. E a gente não consegue ser, né? A gente não consegue ser nem na própria maternidade, onde a gente devia deixar o nosso maior tempo, nossa maior dedicação. E mesmo com tudo isso, perfeito ninguém vai ser em nenhum lugar. Então a gente, assim, o equilibrar tudo isso foi e é muito desafiador até hoje, assim, E pra hoje mim. a gente enfrenta algo diferente, acho que nem tanto das nossas mães, mas das nossas avós, né? Porque hoje as mulheres, elas buscam a maternidade, mas elas também buscam uma colocação no mercado de trabalho, né? Então, hoje, para a mulher, está cada vez mais difícil realmente fazer essa conciliação, né? E aí, quando a Carol falava, quando ela estava grávida, né? No dia da formatura, eu lembro muito bem, no dia da formatura, o barrigante, tem até fotos, né, Carol? Aquele barrigão, né? O dia da defesa do TCC. Então, a gente tem que conseguir hoje falar, lembrar de momentos sem se emocionar, né? Vamos ver se a gente consegue como é que diz, esse feito, né? Mas realmente foram desafios que foram sendo vencidos. E aí eu me recordo quando eu virei mãe, né? Com quase 30 anos, no meio de um doutorado. Sim. E aí, imagina o que fazer naquele momento, não foi planejado, né? E eu tinha que escolher entre fazer um doutorado sanduíche, né? E ficar aqui. E eu disse, não, meu orientador, não, gravidez não é doença, você tem que ir, tá? E parece que as coisas não são como a gente quer realmente, né? E aí, naquele momento, todos os documentos da CAPES, CNPq, enfim, não andaram, e quando voltaram eu já estava com quase 5 meses, ou seja, tinha passado o período para eu ir e conseguir voltar antes de ter o bebê, né? Mas aí, naquele momento, eu fiquei triste, mas eu digo, não, agora é o momento da dedicação para o meu filho. Então, eu disse, será que eu vou conseguir me colocar no mercado de trabalho? Olha aí, poxa, não vou lembrar dessa parte. Mas, enfim, gente, são muitos desafios. Vamos lá, recuperar aqui. E assim, eu acho que o importante é que com o tempo a gente vai aprendendo a deixar a culpa de lado, porque querendo ou não, a gente não culpa a sociedade, a gente se culpa, né? Então, hoje eu olho, eu nunca faria isso de novo, de desmamar o meu filho para poder viajar para um congresso, para apresentar um trabalho, sabe? Ele era muito mais do que aquele ponto Quantos que eu meses tinha no ele meu... tinha? Ele já tinha 1 ano e 8, né? Ele já tinha... Que aquilo, a mãe achava, já mamou bastante, já tá até na hora, mas aqui dentro de mim... Não era ainda, né? Eu queria que o processo fosse diferente. Então, eu acho que nisso tudo, a gente se coloca uma pressão interna muito grande. Então, é importante a gente falar sobre isso, que hoje a gente está vendo que a mulher ela precisa sair desse lugar de se culpar e de se cobrar, porque a sociedade já cobra, o trabalho já cobra da gente. A nossa vida de docente cobra muito da gente. Somos mulheres que vamos sempre ter trabalho dentro de casa. Então, a gente tem que tirar isso, né, das nossas costas, esse peso da gente, para relaxar e ver, não, eu estou fazendo o meu melhor e o meu melhor é pela nossa cria, né, pelos nossos filhos, pela nossa família. Então, eu entendo a culpa, né, a sensação de, nossa, depois eu não fui para o meu doutorado de sanduíche, eu não fui depois, será que isso não vai pesar? Será que não vai aparecer uma outra pessoa que teve um currículo melhor, que não vai conseguir alguma coisa ali que eu não tive como conseguir? Então, sabe o medo da maternidade atrapalhar a nossa carreira? Eu passei muito por isso, mas porque comigo foi cedo demais, 22 anos. Então, eu acho que com vocês foi um pouco mais leve e eu acho que é importante que com as outras mulheres, mães, biomédicas ou não, isso seja ainda mais leve, né?
Isso é importante a gente colocar. Também porque eu tenho muitas alunas que são mães, Sim. que estão grávidas agora no momento e estão com o pensamento, o que é que eu vou fazer? Eu sempre dou força. Vocês vão conseguir terminar, faz uma flexibilidade, coloca uma disciplina online, mas eu não deixo elas desistirem, porque a maternidade não é uma sentença, né? Então, eu digo sempre, o teu filho vai ser a força para te continuar, porque a gente cria uma força que a gente não sabe de onde vem, né? E a Sim. gente quer sempre buscar mais, porque a gente tem um motivo para isso, né? E aí, Carol, eu lembro que tu falaste 1 ano e 8 meses do Gabriel, né? Que tu deixou de desmamar. Eu também do segundo, o Henrique. Eu tirei ele do peito, né? Desmamei com 1 e 3 para fazer um concurso em outra cidade, que eu fiquei 4 dias longe, né? E ele tinha 1 e 3. Então, são coisas que a gente tem que abrir mão naquele Sim. momento. E quando eu voltei, eu disse: não, se ele já ficou tanto tempo longe, então agora ele vai. Então, Deixa seguir. deixa seguir. Mas realmente, pensando bem, ele ainda é pequenininho, né? Mas a gente tinha que fazer, naquele momento eu tinha que fazer uma opção, né? Então é isso. Então vamos lá, meninas, na segunda parte, né? Então já falamos de várias vivências, de coisas que vocês colocaram, né? Principalmente com a pressão, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que a flexibilidade seria importante para conciliar carreira e a maternidade? Como vocês acham que seria um cenário ideal? Como que poderia melhorar mais ainda para a gente, né? Em questão de ter os filhos, ter a maternidade. E como vocês fazem em casa para conciliar esse trabalho? Carol. Eu acho que a Renata até comentou agora há pouco, e é importante trazer de volta, que quando você tem gestores, chefias, né, que têm a empatia, que só colocam no lugar, que também vivem a realidade de mãe que trabalha, né, e no nosso caso aqui, é mãe de 2, dona de 2 empregos, né? É tudo muito mais difícil de você conciliar. Começa por aí. Você ter instituições, né, que olhem com a flexibilidade e entendam que isso é necessário para que a gente possa desempenhar os nossos diversos papéis. Então, eu, particularmente, eu fiz uma escolha recente de trocar de setor, por exemplo. O setor no qual eu trabalhava, no Emopa, ele era um setor que me exigia de estar ali em horários fixos, um setor de biomédico, de bancada, de estar ali naquele horário, se eu não estiver ali, o exame não era liberado, e às vezes, minha filha é doente e eu tenho que ir lá porque a minha colega vai ficar sobrecarregada se eu faltar. Então, eu tinha pouca flexibilidade. Então, no momento em que foi oportuno, eu escolhi, não, então é melhor eu ir para um local onde eu tenha uma maior flexibilidade de horário. Olha, hoje eu tenho 5 coisas para fazer, deu para fazer 3? Ok, as outras 2 ficam para amanhã, de manhã. E assim, então a gente vai meio que adaptando de acordo com nossas necessidades, né? Isso foi um exemplo particular meu, mas tem essa questão também de, por exemplo, no Emopa, atualmente meu chefe é homem, trabalha com muitas mulheres, todas são mães. Então ele vê, aprende, fala. Agora no Dia das Mães ele falou: poxa, tenho muito orgulho do papel de vocês, do trabalho de vocês, do que vocês conseguem fazer com tanta excelência, ainda levar a maternidade, né? Assim como a vida de vocês, que é a coisa mais importante. Então é legal você também ter esse olhar de quem está ali trabalhando contigo, de compreender que tá tudo bem a gente não dar conta de tudo, né? E a gente sofre muito porque a gente quer dar conta de tudo. E às vezes o mundo vai acabar cobrando. Se a gente não reclamar que a gente está sobrecarregado, a gente vai continuar recebendo demandas e demandas. Então a gente também tem que... A flexibilidade, ela vem do limite que a gente se coloca. A gente é que tem que dizer: olha, eu dou conta até aqui, né? Por exemplo, Carolzinha, final de semana, tu é daquelas que não vou pegar no computador, é exclusivamente dos meus filhos ou não? Você trabalha também no Depende do final de semana. Se eu estou numa semana que eu estou em prova na universidade, eu sei que eu vou precisar pegar para fazer questão de prova, eu vou ter que corrigir prova. Então depende do período, mas tem finais de semana em que tá tranquilo, eu consigo não pegar no computador, tenho alguma coisa urgente? Não, então eu nem olho o computador mesmo, sabe? Às vezes celular também, deixa de canto e vamos. Até porque, né? A minha atenção, ela é direcionada para um menino de 17 e uma menina de 3. É totalmente diferente. O gasto de energia que isso traz é enorme. Então, eu preciso também parar para pensar nisso. A gente precisa
é energia mesmo, criar energia para lidar com esses dois contextos. E às vezes também, claro, né, o Gabriel me ajuda muito com isso. Ele brinca com ela, ele rola com ela, tá brincando com a Isadora um instantinho? Então, peraí, deixa eu responder esse e-mail aqui. Então, enfim, o ideal eu me cobro de, não, se eu conseguir ficar sem fazer nada no final de semana é melhor para mim. De trabalho, se eu puder deixar para segunda, eu deixo para segunda, né? Você, Renata. Então, em relação, até já aproveitando essa parte aí do final de semana, né? O que eu comecei a fazer, é claro que tem momento que não dá, né? Tem momento que a gente tem que abrir mão mesmo daquele espaço. Mas o que eu tenho tentado fazer é nem que eu sacrifique horas a mais na semana, entendeu? Hoje eu vou passar 1 hora aqui para eu fazer isso. Eu tenho tentado não fazer mais em casa. E quando não dá jeito que eu preciso fazer em casa, eu opto ou para fazer após as crianças dormirem ou acordar mais cedo. Nem sempre dá certo, porque às vezes eu acordo mais cedo e aí quando eu vejo a Cecília tem 3 anos, a Cecília ainda mama. Então a Cecília chora, ela me quer, e aí vem aquele estresse, porque aí tu lembra, meu Deus, mas o negócio eu tenho que entregar agora, e aí, sabe? Então, mas eu acho que isso é bastante salutar, assim, a gente tentar deixar o final de semana para estar ali de fato com a nossa família, né? Quando não dá, não tem jeito, mas assim, eu não. Era diferente antes, né? Era diferente, não, isso eu faço no sábado, isso eu faço no feriado. Mas agora com as crianças, então foi uma estratégia que eu achei que ficou bom, porque aí o que que acontecia? Eu tentava fazer. Não adianta, eles vão ficar ali brincando, eu vou sentar na mesa para fazer. Eles vão querer a minha atenção. Eu vou me aborrecer com isso, porque eu vou querer terminar aquilo. Então, eu sei que isso vai me dar uma sobrecarga mental que eu vou acabar Gritando, gritando, coisa que eu não quero fazer. Então, aí eu não consigo terminar o que eu ia fazer de qualquer forma, né? E não vou estar com eles. Então, eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra. Então, eu já optei em fazer isso. Falei assim, não, ou eu vou dormir mais tarde. Então, assim, tem vezes que eu durmo depois da meia-noite, eu acordo antes das 6 da manhã para até as 6h30 conseguir fazer alguma coisa antes de seguir a rotina do dia, sabe? Então, e realmente, aí voltando à pergunta da flexibilização, eu acho que isso, assim, na carreira docente é um pouco difícil a gente ter essa flexibilidade, né? Principalmente quando a gente fala em carga horária, horário de aula, a gente sabe que se a gente aquele horário, a gente desmonta o horário de todo mundo. Então, não é diferente, assim, eu vejo bem diferente, assim, nós que atuamos, né, tanto na área da docência quanto no serviço público. Então, é diferente. A gente consegue, por exemplo, ter essa flexibilidade maior quando a gente não está falando em um horário de rotina ou um horário específico de sala de aula, que não é uma coisa, ok, hoje eu não vou começar 8, eu vou começar 8h30. Não dá. Né? A aula é de 8 às 9h40, é aquele horário da aula. Então, é claro, você ter a flexibilidade de fazer uma permuta, de você fazer uma mudança, uma coisa planejada, isso isso a gente consegue. Mas a gente ter essas possibilidades é muito importante, né? E a Carol comentando em relação à mudança que ela fez, uma opção que ela fez por conta disso. E eu, de forma semelhante, também fiz uma outra opção, né? Eu trabalhava na gestão. E aí, aquilo, eu sempre... Em qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre vou me cobrar muito. Entendeu? Então, não precisa ninguém me cobrar. Eu me cobro. Se eu tiver que colocar água em 10 copos, eu vou querer colocar água nos 10 copos bonitinho, direitinho. Uma gestora Então, maravilhosa, diga-se de passagem. então, aquilo, assim, toda aquela sobrecarga, tipo, eram coisas que dependiam de mim. Entendeu? Então, assim, eu já tenho uma rotina na docência que é pesada, uma rotina em casa que é puxada, né? E aí eu estava num cargo de gestão que eu não conseguia fazer o que eu sabia que tinha que ser feito. Então, eu ficar com aquilo estava me fazendo mal, sabe? E aí foi uma decisão que eu tomei. Eu falei, "Ai, não, acho que não dá, sabe? Tipo, dinheiro não é tudo na nossa vida. E foi assim uma decisão que assim vira e mexe eu digo, gente, sabe assim, foi uma coisa assim que foi tão importante para mim, pro meu bem-estar, pro meu sentimento assim, pro meu sentimento de dizer assim, olha, hoje
eu tenho uma consulta com meus filhos. E eu vou para aquela consulta com meus filhos sem eu estar preocupada, ai meu Deus, e cadê o celular? E Carol, olha, tem que fazer isso. Sabe? Não, tem coisa assim que eu acho que a gente precisa de fato olhar um pouco assim e pensar em qual é a nossa prioridade. O que eu posso fazer para me ter assim, sabe, um bem-estar melhor, né? Então, isso, querendo ou não, por mais que, assim, hoje por exemplo, em relação à flexibilidade, eu poderia ter uma flexibilidade muito maior quando eu era gestora. Entende? Porque assim, eu poderia, eu tinha um pouco mais essa facilidade. Não, hoje eu vou mais tarde, tal, do que hoje em dia, né? Mas é muito mais leve para mim. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa que está ali na gestão de onde eu estou, que entende o processo, então eu já saio sem culpa. Então, isso para mim vale muito mais a pena, independente do que de outras circunstâncias, sabe? Então, e isso tudo, assim, essa minha decisão, ela tem total, assim, os meus filhos têm toda uma responsabilidade em relação a isso, sabe? Assim, foi eles que demandaram Por eles, por né? eles, exatamente. Eu parar e pensar e falar assim, não, sabe, não é isso que eu quero. E aí eu precisei, por conta disso, precisar fazer plantões em alguns finais de semana. E aí eu lembro muito de uma conversa do meu marido, mas e o final de semana? Porque assim, poxa, o final de semana também é o final de semana que eu perco em relação a Uhum. eles, né? Mas assim, eu falei assim, não, mas eu falei assim, eu quero estar bem. Então eu prefiro passar um sábado de plantão e chegar 6 horas da tarde e tá bem pra gente ir no shopping, pra gente ir na praça, pra gente passear e eu estar bem ali, do que eu estar o sábado inteiro aqui e eu não tá bem. Porque eu vou estar preocupado com demanda de não sei o que, tal coisa que eu não fiz, e tal coisa que eu precisava fazer, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que estar bem. É o que a gente sempre ouve falar, né? Em tempo de qualidade. Então, não é você estar o tempo inteiro, mas é quando É o você tá tempo de inteira, qualidade, né? né? Isso me lembra o que estavam compartilhando agora no Dia das Mães, que é o único poste, o único lugar que você não que você é insubstituível, né? Porque a gente pensa tanto, às vezes a gente se doa tanto, mas a gente pode ser substituído a qualquer momento e com muita rapidez. A gente sabe disso, né? Então, eles têm que ser a nossa prioridade, realmente, né? E lembrando, semana passada, Dia das Mães, a escola do meu filho teve uma mudança, porque aqui eu trabalho 3 dias na semana, terça, quarta e quinta, e eu sempre guardo as sextas, porque é o dia que tem as festinhas, que tem os eventos, né, na escola. E esse ano eles marcaram o evento na quinta-feira de manhã. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu disse, não. Conversei, né, com os alunos, eu disse, não, gente, infelizmente eu não tenho como dar Eu não aula abro. eu não posso deixar de ir na festa do Dia das Mães do meu filho, porque isso vai impactar emocionalmente ele. Ele vê todas as mães ali e cadê a mãe dele, né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes em ir e estar presente nesse momento. Então, são coisas que não voltam, né? A gente fala que são 12 festinhas do Dia das Mães, né? Que é mais ou menos, por exemplo, o meu mais velho tem 11 anos, já não teve festinha para ele, né? Já foi só do pequenininho. Mas são coisas que a gente tem que saber flexibilizar e dar prioridades, né? E já engatando aqui uma outra parte que para a gente tá aqui hoje é porque nós temos o quê? Uma rede de apoio, né? E eu gostaria muito de que vocês falassem um pouquinho como é essa rede de apoio, para que vocês possam ir trabalhar, alguém fica com o filho de vocês, né? Então, Carol. Bom, até a minha relação com a rede de apoio, ela também foi diferente na minha maternidade, nas duas, né? A minha rede de apoio, assim, no Gabriel foi 100% a minha mãe, né? Então, até para eu escolher e eu conseguir fazer o mestrado, seguir a carreira acadêmica, foi porque ela disse, não, vai lá, vai estudar que eu vou ficar com ele para tu assistir as tuas aulas, né? Nessa época eu desesperada, não, eu vou trabalhar no laboratório, vou precisar trabalhar, eu tenho que ter salário, eu vou comprar fralda, socorro. E ela disse, não, o dinheiro da tua bolsa de mestrado tu compra tuas fraldas. Então, ela assumiu esse papel muito importante, né, para mim.
Então, falar sobre isso no Dia das Mães, como é que nós mães não vamos falar do apoio que as nossas mães nos deram, né? Isso é muito fundamental, muito importante, uma gratidão, assim, para a vida. E já com a Isadora, eu já tinha estrutura, eu já tinha um emprego, eu já tinha condições de pagar uma babá, né? E já tinha muito mais maturidade para entender que eu precisava de ajuda e eu precisava pedir ajuda, né? Então, assim, foi mais minha rede de apoio com a Isadora, já foi todo mundo envolvido, tem as avós também, os avós que sempre vão, ajudam. Tá numa correria, olha, tá aqui, não tem aula hoje, tenho que trabalhar, deixa na casa da avó. Então, quando a babá não vai também tem a babá. E é uma realidade importante da gente ver que nem todo mundo pode, né? Nem todo mundo tem condições. Então eu fico assim refletindo muito para aquelas mães que realmente não têm uma rede de apoio. E é por isso que a gente tem que enxergar, a gente tem que ver que é obrigação também, né, do Estado olhar para essas mães, ver que elas precisam de espaço, de tempo, de trabalho, licença maternidade, né, gente, licença maternidade de pais de 5 dias é um assunto que me corrói, sabe? Então a gente também está tirando a rede de apoio que ele é o pai quando a gente só dá 5 dias para ele, né, ficar em casa e depois ele poder ir trabalhar e a mãe ficar ali com a criança. Então, assim, são muitas camadas, né, que a gente precisa refletir. No meu caso, conto até hoje, se não fosse a minha rede de apoio, não sei o que eu faria. Hoje, a minha rede de apoio, inclusive, é o Gabriel, que com a idade que ele tem, ele curte brincar com ela, cuida da Isadora, assim, de um carinho, assim, imenso. E ficou mais leve, né? Consigo hoje falar com mais leveza disso. E se eu falar muito da minha mãe na rede de apoio com o Gabriel, eu choro. Então, eu preciso parar aqui, porque realmente é demais. Você, Renata? Então, comigo também, né? Minha mãe. Então, quando o Renato nasceu, a minha mãe se mudou para minha casa, né? Assim, me ajudou muito, muito, muito. E foi um desafio muito grande para ela também, porque a minha mãe, ela já teve, assim, síndrome do pânico, depressão. Respira, respira. Não vou. Todo mundo aqui se emocionar. Então, assim, ela até diz assim que o Renato curou ela, né? Nossa. Então, ela me ajudou muito. Aí depois veio a Cecília. Então, assim, eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa e a minha mãe me ajudava com o Renato. Depois, com a a vinda da Cecília, e aí a pessoa que me ajudava em casa me ajudava com o Renato e a mamãe com a Cecília, né? Mas aí tinha momentos que ficava pesado para minha mãe também, por conta de toda a condição dela, tudo. Então tinha uma instabilidade em alguns momentos. Então, aí foi quando a Cecília tinha acho que 1 ano e 4 meses. E aí eu optei pela creche, porque eu também tive dificuldade de conseguir uma pessoa de confiança para ficar em casa. Eu não conseguia, sabe, assim, eu não tinha alguém e eu não sentia insegurança em arriscar alguém, né? Então, assim, eu tive um pouco essa dificuldade. E aí foi quando assim, eu e meu marido decidimos, vamos, porque o Renato ele já estudava numa escola em que ele ficava até 2 horas da tarde. Então lá tem regime integral, a gente já tinha confiança na escola e foi aí que meu marido até pensou, disse, Renata, vamos a gente colocar na ponta do lápis, né? Que a gente começou a ter dificuldade com a pessoa que ficava, faltava muito. Então, nessas faltas, assim, eu lembro muito que foi, assim, um mês, foi abril do ano retrasado. Foi um mês, assim, que foi muito difícil para mim. Aí, pensando essa questão de conciliar, eu faltei muito ao trabalho. Porque como eu ia deixar minha filha? Tipo assim, tu olha ela, tu não tem alguém. Minha mãe não tava bem, era um período que a minha mãe tava, assim, ela não tinha condições de ficar com a Cecília. E o que que eu ia fazer? Eu não ia deixar minha filha com quem? Né? Então, foi um período assim bem difícil, mas eu trabalhava nesse setor que a Carol trabalha hoje. Então, assim, as meninas lá são super apoio, todas mães, sabe? Então, cheguei a conversar com elas. E aí foi quando a gente decidiu, não, vamos pra creche, né? E aí a Cecília entrou na creche. Então, assim, hoje a creche é o meu Eles ficam super até que apoio. horas? Eles ficam até as 6 da tarde. Então, 8 às 6 da tarde. E aí, claro, aí eu
eu tenho, né? Um dia desse eu li alguma coisa que colocaram assim: para criar um filho você precisa de uma aldeia inteira, né? Muito E é verdade. verdade. Porque não é assim, minha mãe, ponto final. Não dá. Creche, ponto final. Não é assim. Então, tem dias que eu dou aula à noite. Então, tem um dia, né, que eu dou aula à noite. Então, nesse dia que eu dou aula à noite, eu tenho uma pessoa que me ajuda já à noite. Os dias que eu dou aula de manhã às 8 da manhã em ponto, que faça chuva, faça sol, eu tenho que estar na sala de aula às 8 em ponto. Então não importa se o menino quer levantar, não quer levantar, como os meus ainda estão pequenos, tipo 3 e 5 anos, então É eles não mais são difícil. robozinhos. Não é assim, ó, tocou o despertador, levanta, toma banho, toma café e vamos sair. Não é assim. Então tem dias e dias, né? E são mais dias. Não, não tem assim, é bem difícil. Então, dias que eu tenho atraso, então tem uma pessoa que me ajuda. Minha mãe, ela, todo dia de manhã, minha mãe vem pra casa. Ela Todo mora perto dia. de ti, Ela Renata? mora perto de mim, né? Agora mais perto. Ela não morava perto. Na verdade, teve um tempo que a minha mãe morou porta com porta comigo no prédio. Aí depois ela voltou pra casa da minha avó e agora a gente se mudou e já estamos bem próximos. E aí ela vai todo dia, antes das 7 da manhã, ela chega em casa. Que é pra me ajudar Nessa aí nessa rotina. rotina que não é fácil. E aí, quando eu tenho assim à noite, eu tenho alguém que me dá esse suporte à noite, né? Porque é complicado. Por exemplo, hoje, dia que eu vinha pra cá, então 6 horas ele sai, então eu não ia estar. Mas também hoje eu tenho uma aula para repor, porque ó, aí questão da flexibilidade. Ontem à noite eu tinha um aniversário de uma prima, né, deles e tudo, super próxima nossa. E, eles podiam ir só com o pai e tudo, mas eu queria estar presente. Então, assim, eu troquei com um colega, né? Então, o colega deu aula ontem, eu vou dar aula hoje. E aí, hoje já peguei a minha rede de apoio, que não vai geralmente dia de quarta. Digo, fica lá, porque eu vou precisar repor essa aula, porque eu precisei desse momento ontem com as Uhum. crianças. Então, a gente, de fato, ter essas alternativas é fundamental. É como a Carol disse, assim, eu não sei como que é, assim, quem não tem, sabe? Porque Realmente não é consegue, muito né? difícil. Ó, Fazer. eu tenho a creche, eu tenho a minha mãe, eu tenho a Nisa, que é a menina que me ajuda. Mas tem momento que eu tô em apuros, né? Porque a minha mãe também tem a minha avó. Então, minha mãe, ela não tá 100% disponível. Porque Uhum. minha avó tem 90 anos e é minha mãe que mora com ela. Então, é uma outra criança também. Então, assim, tem hora que a gente fica, né? É a É, mesma é coisa. bem difícil. Eu fico pensando como as nossas avós tinham, tipo, 6, 7 filhos, E né? davam Mas aí elas conta. não trabalhavam fora, né? É. Porque aí é outra realidade que a gente está vivendo. Eu Mas olha, também, puxa, sabe que eu com acho que se eu não certeza, trabalhasse fora, eu ia ser mais cansada. com certeza. O Então, por exemplo, trabalho é minha nosso descanso. realidade já é diferente, né? Eu moro em Castanhal e trabalho em Belém. Então, para eu aceitar esse trabalho, foi porque o Rogério, meu marido, ele entrou no doutorado. Quando ele entrou no doutorado, que ele é professor do IFPA, ele pediu dispensa, né? Liberação, o período do doutorado. E coincidiu da proposta de vir trabalhar em Belém. Então, os horários dele são mais flexíveis. Então, enquanto ele ainda estava indo, ele trabalha em Vigia. Moramos em Castanhal, ele trabalha em Vigia em Belém, né? Ele só ia 2 dias para Vigia. Então, ele fez assim: os dias que eu vou para Vigia, tu fica em casa, e assim foi. Então, eu sempre flexibilizei, botei terça, quarta e quinta para ele trabalhar segunda e sexta, que eu estava em casa, né? E agora tá mais tranquilo porque ele tirou a licença do doutorado. Então, ele tá com os meninos e eu estou aqui. Então, assim, eu fico mais tranquila porque eles estão com o pai, né? Estão Sim. 100% com o pai. Ele tenta, ele disse que ele disse assim, tu pensa que eu dou trabalho, né? Porque ele fica no computador, ele tenta fazer as coisas, mas ele leva para o futebol, leva para a escola, então é totalmente a minha rede de apoio. E quando ele precisa vir para aula em Belém, aí ele corre para minha mãe. A minha mãe e a minha irmã, porque também a minha mãe cuida da minha avó, que tem 98 anos, né? Minha mãe vai para Capanema, passa 3 dias lá e depois volta. Então, quando ela não está, que a gente precisa, é a minha irmã que socorre a gente. E assim a gente vai levando, vai tentando se organizar. Até quando a gente vai conseguir essa organização, não se sabe, né? A gente vai dando jeito e vai dando essa flexibilidade, né? Que é super importante. Acho que todo mundo
precisa ter uma rede de apoio. Quem não tem a família, às vezes tem uma vizinha, Sim. né? Tem uma amiga. A gente sabe, tem muitos episódios, né? De, olha, eu vou deixar na tua casa, a casa da vizinha. Enquanto eu vou para a aula, eu tenho alunas que falam, professora, eu venho para a aula, fica na casa da vizinha, né? Aquela vizinha que é amiga. Então, ter alguém com quem contar é super importante, né? E aí, gente, eu pergunto para vocês, né? O que vocês podem dizer para outras biomédicas, para as nossas alunas, né, que são biomédicas, até as que não são biomédicas, né? Como é que elas poderiam se apoiar? Como é que elas poderiam passar por esse momento? O que vocês poderiam, assim, dizer para elas? Carol. Eu acho que realmente é um recado para mães, né? Independente de ser biomédicas ou não, mas a gente vê que a biomedicina, na verdade, tem um mercado muito competitivo. As áreas da biomedicina atualmente têm muito mais possibilidades de mercado hoje do que na nossa época. Então, eu vejo que todas, independente da escolha, é a busca dessa não cobrança tão pesada que a gente faz em cima de nós mesmas, né? Saber que se você é uma biomédica, e no meu caso, que me tornei mãe, junto com o diploma que eu estava recebendo, vocês que vieram depois, a gente ter o esclarecimento de que, enfim, o currículo Lattes, ele pode esperar um pouquinho, um cargo de confiança que você possa ter ou receber, como você falou, um doutorado de sanduíche. Essas coisas que a gente acaba abrindo mão no caminho da carreira não são atrasos, não são desistências nossas, né, profissionais. São coisas que a gente está fazendo, como a Renata disse, pelo bem-estar pessoal, pelo bem-estar da família, que é nosso maior patrimônio, né? Longe de mim que a gente entre numa ideia de que nosso patrimônio é nosso currículo, né? Eu acho que é por aí. Eu hoje enxergo que existe mais ajuda, existe mais colaboração. Eu vejo que tem mães que levam seus bebês para a faculdade, né? E às vezes os colegas ajudam, ficam. Verdade. É algo bonito de se ver, mas também tem um lado da angústia. Poxa, não tem com quem deixar e tá passando por isso que é bonito e ao mesmo tempo é preocupante, né? E eu tenho um costume de falar dessa questão da guerreira, né? Da mãe guerreira. A gente faz o que a gente faz, mas não era para ser tão difícil, não era pra gente ser chamado de guerreira, porque não era para ser um sofrimento, não era para ser esse peso que a gente tem de dar conta de tudo. Eu creio que hoje, pelo menos eu vejo que isso está melhorando, as pessoas estão enxergando de forma mais sensível, né? A gente recebe mais ajuda e hoje eu acho que a mulher sabe pedir mais ajuda também. Então eu acho que fica meu recado é que a gente continue desconstruindo essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente saiba pedir ajuda, receber ajuda de quem oferece, né? E não se culpar como a gente se culpa quando a gente não consegue uma coisinha aqui, outra ali, porque a gente está fazendo o nosso melhor, mesmo errando. A gente sabe que a gente erra, né? Mas a gente está aqui buscando fazer o melhor pelos nossos filhos. Eu acho que o recado é. Primeira coisa, assim, é aceitar que vai precisar de ajuda. Sim. Porque isso é fundamental, sabe? Aceitar que vai precisar de ajuda. Tentar encontrar essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Se vai ser a mãe, se vai ser uma pessoa que você vai precisar pagar, se vai ser uma vizinha, se vai ser uma amiga, se vai ser uma irmã. Enfim, mas assim, precisa, é necessário. E assim, aceitar isso, tira, assim, a culpa diminui, né? Um pouco, porque realmente a gente não pode, assim, sempre. E assim, eu falo isso pra mim mesmo, sabe? Porque assim, às vezes eu fico assim, poxa, mas sabe assim, são os meus filhos, e aí eu tô tendo que sabe, jogar essa responsabilidade pra outra pessoa, assim, sabe? A outra pessoa também precisa. Com a gente, né? Sempre, sempre. E aí, assim, por isso eu acho muito importante a gente conversar e discutir sobre isso, porque assim, às vezes eu tô assim, quando eu tô naqueles dias, sabe, assim, parece assim que tudo começa dando errado, e, meu Deus. E aí eu saio aí, quando as coisas começam a se acalmar, aí eu começo a pensar nas pessoas que têm filho. Eu falo assim, não, gente, não é possível. Essa pessoa tem filho, ela também trabalha, ela também faz isso. Então, assim, não sou só eu que passo por isso, né? Então,
A gente, assim como eu, às vezes, estou ali no meu desespero e eu olho, acho que é tudo tranquilo para todo mundo, às vezes eu penso e falo assim, cara, as pessoas devem achar que a minha vida é tão tranquila, né? Tipo, como é que a Renata dá conta disso, disso, disso? Gente, eu não dou conta de nada disso, a verdade é essa, né? A verdade é que eu não dou conta de tudo. Então, eu acho que o recado é esse, sabe? Aceitar que precisa de ajuda e buscar essas ajudas, porque, assim, de fato, tem que ter o apoio, né? E ter, assim, na sociedade como um todo, um entendimento de que o pai não ajuda, sabe? De que o pai é o pai, tem que ver, assim, eu ouvido falando aí do Rogério, e isso me incomoda um pouco, sabe? Porque, assim, o meu marido, ele é muito participativo, ele faz o que todo pai tem que fazer. E aí eu vejo isso assim, sabe? Tipo, eu me dou completamente, o tanto quanto ele, mas parece que só se enxerga isso, entendeu? Tipo assim, ai, o Jairo, não, o Dessa Jairo, ele faz. O verdade, Jairo, quando as crianças ficam verdade. doentes, não sei o quê. O Jairo. E eu, Rogério sabe? ouve O muitas que que eu. piadas, muitas coisas também. Então, só ele, tipo, eu tô trabalhando, eu tô no bem bom e ele tá com a pior parte, tipo Isso, assim, e né? As tipo, pessoas entendem. e o que que a gente tá Ah, fazendo? A gente também sabe, assim, e tem situações, por exemplo, aí até eu digo pra minha mãe assim, se eu tenho algum compromisso e o Jairo vai ficar com as crianças, o Jairo e os dois. Ah, mas ele vai ficar só só ele? Eu digo, e É, eu? Fico só como eu, é que ele vai né? conseguir, né? Sabe, eu quando fico, não tem que vir alguém ajudar, eu né? acho tão normal, por exemplo, o Rogério, ele faz comida, ele limpa a casa, às vezes ele manda um checklist, olha, já botei a roupa na máquina, já fiz o dever do... É, faz parte, assim como pai, poderia ser eu, enquanto mãe, é importante essa tua fala também, porque faz parte, os dois têm igual participação na vida dos filhos, né? Então tem que contribuir da mesma forma, né? Porque um faz que ele é melhor que o outro, e Exato. essa comparação tanto, né? Aí disse, olha o que que ela faz, eles jogam piada, Sim. né? Ai, um homem que faz isso, gente, que mundo Como nós se E não vivemos. fosse esse o papel dele, né? Como se Se não não fosse esse o papel fosse. dele. E é isso que Verdade. a sociedade precisa parar de fazer, né? Precisa, Para que realmente. as e mães outra possam parar de coisa. sofrer. E outra coisa que eu acho também que assim é muito importante. A gente está falando, né, do desafio da maternidade, a carreira, então ter o apoio para isso, mas a gente também precisa ter apoio para outras coisas. A gente também não pode só trabalhar e quando a gente, porque senão é aquela história, né? Todo mundo descansa menos a mãe. A mãe trabalha, quando ela chega, aí ela vai, tem que lidar com, tipo, ela chega e ela rende alguém que sai e vai para o seu descanso. E a mãe vai pegar, né? É o E não terceiro para turno. nunca. É o terceiro turno. Então, ter um momento assim, sabe? De não, hoje alguém vai ficar com os meus filhos porque eu vou pro cinema, porque eu vou sair para jantar, ou porque eu vou ficar em casa sem fazer nada. Esse é o meu sonho, né? Não, e é engraçado como é que, não sei a mente de vocês, mas a minha parece assim uma agendinha, né? Tudo que tem que Sim. ser feito. Eu tô aqui em Belém, mas eu já mandei a mensagem. Já estudou? Tá, vai ter simulado de astronomia? Já fez isso? Já fez aquilo? Isso, A mas todo isso é tempo sobrecarga mental. pensando, Isso é né? sobrecarga Então, a mental. todo tempo pensando, eu não estou aqui relaxando. Então, é um checklist, toda hora a gente está. Então, assim, a mente não Nossa para. mente não para. Independente que eu não estou lá, mas eu estou com a minha mente ligada, querendo saber toda aquela rotina, se está tudo acontecendo da forma como eu gostaria, né? Às vezes até ele fica chateado. Tá tudo bem, mas a gente fica nessa preocupação, porque, como a Carol disse, a culpa anda colada com a gente. Eu me culpo por estar aqui, não estar lá. Será que ele vai ter só lembrança do pai? É, as melhores lembranças vão estar com o pai e não vão estar com a mãe. Ele está com os melhores momentos, então é a todo momento, Vocês já viram né, esse questionamento. um vídeo que fizeram de uma mãe cuidando da criança, né? Uma mãe que optou em se dedicar 100% na criação da criança. E aí elas estão, tipo, numa praça, né? Uma tá na praça com o carrinho do bebê, cuidando ali. E a outra tá também, acho que indo do trabalho, então toda arrumada. E aí as duas ficam uma reparando a outra, né? A que abdicou da carreira para cuidar da criança, fica, poxa, olha,
eu poderia estar lá e eu abdiquei disso e tudo. E a outra, a mesma coisa, sabe? Então, poxa, eu tô aqui, eu deveria fazer que nem ela, sabe? Tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada uma sabe um pouco, né? A gente tem várias experiências, né? Assim, entre amigas nossas, amigas que, sabe, frearam, deram uma pausa porque queriam se dedicar aquilo. Então, eu acho que é mesmo cada uma do que cada uma quer, né? Eu acho que é isso, é aquela questão que a gente sempre escuta, a gente tem que estar bem pra gente estar com o outro. Então, será que quando a gente estava conversando ainda há pouco sobre isso, né? Que as nossas avós não trabalhavam. A minha mãe fala que ela queria ganhar na Mega Sena quando eu tô no meus perrengues lá. Meu Deus, eu tenho que ir pra faculdade, eu tenho que não sei o quê. E a criança tem escola e tem que não sei o quê. E vacina pra levar, e que tá atrasada a vacina, porque todo dia eu tô aqui ou ali. Então, assim, aquele desespero lá. Eu queria ganhar na Mega Sena, que aí tu não ia trabalhar. Eu falei, opa, não. Eu não vou deixar de Eu trabalhar. não vou deixar. Mesmo milionária. Ganho na Mega Sena, eu vou trabalhar só pela manhã. À tarde, eu vou para academia, eu preciso desse dinheiro para ter uma rede de apoio, porque eu quero ir para academia, eu quero ir lá no shopping, quero pilates. Eu vou, pego eles, a gente vai brincar. Mas, assim, né? Claro, assim, que tem mãe que para ela já é o contrário, para ela quer estar 100% ali. Para mim, não. Eu não. Não te sente Eu não completa. eu não me sentiria completa se eu fosse única, exclusivamente mãe. E isso não Entendeu? é egoísmo dizer, Mas porque eu compartilho do mesmo e sentimento. isso eu fico, assim, extremamente tranquila, porque eu sei que isso, até porque eu quero, sabe, assim, eu quero ser eu também. Eu acho que é isso que a gente precisa. Para a gente ser completa, a gente precisa ter o nosso momento de realização profissional, o nosso momento, né, ali com os filhos, com o marido, né, e momento nosso também. Então a gente precisaria, assim, Conseguir se dividir, se se equilibrar. dividir em tudo isso, né? Em ter o nosso momento trabalhando, nosso momento como mãe, nosso momento quanto marido e mulher, nosso momento como nós, para a gente escolher fazer as coisas assim que a gente quer. Seja um exercício, seja um hobby que a gente quer fazer. E isso é um processo que eu também, assim, eu quero encaixar na minha vida, porque eu não tenho os momentos, assim, meus, entendeu? Tipo, não, hoje eu vou. Não, eu não tenho, assim. Então, ou eu tô trabalhando, ou eu tô com as crianças, né? Me divertindo e tudo mais, mas com as Por crianças. exemplo, assim, falando agora, o que que vocês gostam de fazer, que tu falou nesse momento só, por exemplo, do meu exemplo, né? Eu adoro ir ao shopping sozinha, olhar Eu sem também. ninguém me atrapalhar, bora ter que segurar, porque quando a gente vai com as crianças, a gente segue o que as crianças querem fazer, né? Agora já precisa tu ter tempo, eu gosto, né? De olhar também as gosto. coisas com calma, bater perna. Isso é o meu momento. Eu me sinto bem fazendo isso, né? Carol, o que é que tu te sente bem assim? Eu vejo tu compartilhando a Ai, já ia yoga, dizer, yoga. né? Antes da pandemia, eu também era rata de shopping. Depois eu perdi o ânimo por isso. Mas hoje eu amo fazer yoga, cuidar das minhas plantas, conversar com as minhas plantas. Adoro, fico 1 hora, 2 horas só Minhas mexendo, plantinhas estão trocando adubo, acabadinhas. podando. E tenho também um tempo da minha terapia, que eu não deixo de fazer. Desde o puerpério da Isadora, que eu vi que eu não estava dando conta, que a minha cabeça começou a ficar ali, acelerada, ansiedade, eu comecei a fazer terapia e não larguei mais. Então, eu também, sabe, até minha psicóloga é minha rede de apoio também, Com porque certeza. aquele trabalho é importante de a gente ter esse esclarecimento sobre a gente, do autoconhecimento e tudo, e de saber impor nossos limites. Então, é yoga, é a jardinagem, é tempo de ficar mesmo escutando uma música, sabe? Spotify, adoro podcast. Eu fico Eu também. só no podcast, assim, de vários temas, sozinha, eu e minha cabeça. Então, complementando isso que vocês estão falando, para a gente ter tempo de qualidade com nossos filhos, para a gente estar presente bem 100% com nossos filhos, a gente tem que ter tempo sem os nossos filhos. Isso é muito real, e eu acho que isso também é um recado importante para as meninas, para as biomédicas e para as mães, né, que estão começando, às vezes, marinheira de primeira viagem, mãe de primeira viagem, quer pegar tudo para si e não gosta de pedir ajuda. Eu não gostava de pedir ajuda do Gabriel, por achar que vão achar a gente fraco, por achar que vão achar, olha, ela não está dando conta, desconforto, esse que a Renata falou. Então,
é assumir seus hobbies e se priorizar também, né? Arranjar um tempinho para si, né? Então, por exemplo, eu coloquei um tempo que eu tenho que fazer academia, eu tenho que cuidar de mim, porque não é a vida, não é só trabalho também, né? Então, tentar encaixar, eu penso assim nessa parte também. E tu, Renata? Ah, eu também, eu gosto de ter tempo assim de fazer as coisas sozinha. Sabe, eu gosto de ir no salão fazer minha unha. Então, ir no salão fazer, eu sempre assim, antes de ter filho, eu sempre pedi pra mamãe, isso eu lembro assim, eu lembro quando eu não tinha filho, aí, sei lá, sair 6 horas do trabalho. Imagina, gente, sair 6 horas do trabalho e tu não ter filho. O que Né? que eu não faço ideia do que eu ia fazer. Amigas, a gente Ter consegue. filho, aí Até hoje a gente não conseguiu se reunir, né? né? Ia pra shopping, aí eu tinha minha rotina. Shopping, aí eu fazia unha no shopping, aí eu ia andar aquelas lojas de jeans, né? Então, assim, eu sinto falta disso, assim, de ter esses momentos. Tanto quando tem, assim, alguma coisa que eu preciso, eu vou. Cara, pode ser 1 hora, agora, Dia das Mães, né? Sábado, eu ia comprar o presente da mamãe. E aí, a Cecília, dia de sábado, eu tenho uma pessoa em casa que me ajuda, mas aí ela me ajuda com a casa. Então, as crianças é comigo. E aí. Era ainda umas 3 horas da tarde. A Cecília dormiu. A Cecília dormiu, o Jairo tava lá com o Renato. Eu falei, eu vou ali no Formosa comprar presente da mamãe. Ei, eu tava me sentindo num shopping. Sabe assim, tu saindo Livre. sozinha, é livre, tu vai poder olhar todas aquelas prateleiras lá, sentar ninguém dizendo, ei, bora, aí tu menino, sai daí, te levanta aí, não sei o quê. Então, assim, esses momentos, assim, sozinhos, pra mim é Acordar importante. tarde. Acordar tarde é um privilégio, né? Uhum. Porque os meus acordam super cedo. Eu não sei o que é acordar tarde há 11 anos. No final de semana, os meus às vezes acordam tarde, mas Não, assim, às exatamente. vezes. Às Independente, vezes, assim, sempre assim. tarde por 9 horas. Impressionante. E, gente, experimentem mandar a cria em casa da avó, só para vocês dormirem uma noite só em casa, só vocês. Pois É eu ainda não muito tive. é libertador. É Eu ainda não libertador. tive. Eu já consegui, mas é porque no meu caso, né, os teus ainda são pequenos, eu os dois, então eles têm a idade próxima, ainda não bate uma insegurança, né? Como a Isadora, ela já fala, não, mãe, eu quero ficar na casa da minha avó, pode ir. Ela gosta de estar na casa da avó com a tia, com o cachorro. Então ela já fica independente. E aí eu aproveito quando dá, né? A gente tem que saber equilibrar, né? Que é justamente o que a gente falou hoje aqui, né? Sobre equilibrar a vivência de vocês, né? Então a gente está chegando aqui ao fim desse nosso podcast, né? Queria imensamente agradecer. Né, a presença de vocês, o compartilhamento, né, de lembranças, de momentos da vida de vocês, né, nesse podcast, que é tão importante, porque enquanto professoras, né, que nós somos, nós sabemos que nós inspiramos muitas pessoas. Tenho certeza que muitas alunas de vocês chegam, professora, eu me inspiro na senhora, eu quero ser que nem a senhora. E a gente fica assim, meu Deus, alguém se inspira em mim, né? E aí tem aquele peso, aquela responsabilidade que a gente carrega, né? De saber que alguém se inspira na nossa vida. E às vezes a gente pensa que a nossa vida é tão chata, é tão Tá terrível, difícil. tão difícil, e alguém se inspira no que nós já fizemos, né? E quando a gente olha para trás, 17 anos de formada, eu nem acredito que já passamos por tudo isso, né? Uma longa carreira. Nós três fizemos mestrado, fizemos doutorado, e é a prova que a maternidade não foi impedimento para isso. Sim. Carol teve um filho, né? 2 dias depois de formada, ainda na graduação, engravidou. Isso não te impediu de seguir a tua carreira, de passar em um concurso público, né? Então, isso tem que servir de exemplo, né? Para todo mundo que está aí assistindo a gente, que pode estar com o bebê no colo e sem perdido, sem saber o que vai fazer daqui para frente, né? Então, assim, nós somos a prova de que é possível. É possível, sim, ter filhos e ter uma carreira. Né? Então, nós temos, além do Lattes, do que nos orgulhar. Com Né? certeza. Então, a Isadora, o Gabriel, o Renatinho, a Cecília, o Gustavo, o Henrique, com certeza eles vão ter orgulho da gente. Né? Com certeza. Então, meninas, muito obrigada. Né? Eu trouxe um presentinho para vocês, tá? Que tá bem aqui. Pá. Daqui é para Renata. Ai, obrigada.
Carolzinha, tá? Depois dei uma olhadinha assim. Então, um agradecimento especial por vocês tirarem esse tempinho para vir aqui conversar, né? Então, esse podcast eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, né? Porque nós estamos compartilhando vivências, nós somos pessoas reais, né? E que Sim. a nossa maternidade, a nossa carreira sirva de exemplo para outras mamães, né, que estão nessa luta, que estão aí no meio de uma loucura, Sim. que não deixa de ser uma loucura a maternidade, né? Então, eu lembro Com muito certeza. bem do dia, assim, que eu estava a primeira noite em casa com o Gustavo, e eu cansada de 2 dias sem dormir do hospital, né? A gente não dorme direito. E ele acordou e chorou e queria mamar. E os peitos sangrando, Ai. doendo. E eu dizia, eu não vou dar conta. Ainda tinha o puerpério, né? Sim. Mas hoje eu tô aqui para dizer que passa, gente. Sim. Passa. Não, nós somos Sim. a prova disso, né? Eu lembro uma coisa que nunca deve se repetir. Eu visitei a Carol quando ela veio da maternidade. Gente, eu não era mãe. Eu não sabia disso. Hoje eu digo, só vai visitar, gente. Olha, quem aí tá com alguma amiga que vai ter neném, só visite depois de 1 mês ou mais. Não façam isso, mas tipo, naquele momento, hoje eu lembro, eu disse, meu Deus, eu fui visitar a Carol chegando em casa. Tinham 20 pessoas no meu quarto na maternidade. Olha, A minha família em peso foi lá pra dentro. né? E a gente toda descabelada, tipo, porque vem ninguém, não tem que receber ninguém na maternidade, né? Mas são experiências que a gente aprende, né, com o tempo. Eu já digo, olha, da Isadora já foi diferente, né? Até porque vocês também, a gente acabou nem comentando isso, mas vocês tiveram filhos durante a pandemia, Sim. né? Que já foi um outro contexto desafio. Aí já diferente. poderia ser um podcast só para falar dessa questão. Maternidade aí, né? durante a pandemia de E Covid. nós temos 5 para trazer para esse podcast. Já seria só um podcast relacionado É. a essa parte Outros que tenho certeza desafios. que foi desafio em cima de desafio, né? Sim. Mas é isso, gente. Podemos dizer que estamos vencendo, Com né? certeza. E aí que certeza. realmente a nossa história, a nossa trajetória sirva de exemplo, né, para outras mamães biomédicas que escolheram, né, essa profissão e desejam seguir ela, né, e conciliar com a maternidade. Então, muito obrigada a todos que estão aí nos assistindo, tá? Então, compartilhem depois aí esse podcast e até o próximo podcast. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Tchau, obrigada.